Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O assunto é a Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a segunda rodada dos quadrangulares semifinais. A segunda rodada da fase final é a fase que define os 4 times que vão avançar para a segunda divisão do futebol brasileiro, as equipes que vão subir para a Série B de 2024. Você vem com a gente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não deixe de comentar, de participar, de interagir. Diz aí o seu time do coração, para quem que você está torcendo ou o que você acha que vai acontecer até o fim dessa fase final e desses 2 quadrangulares semifinais que já estão rolando há 2 fins de semana. Então é isso, tivemos encerrada a segunda rodada da fase final, apenas aí um terço, a gente pode dizer, exatamente um terço dessa fase que vai ter 6 rodadas ao fim de tudo. O Brusque venceu o São Bernardo no sábado pelo grupo B por 1-0, a segunda vitória do Brusque, 100%, o único time com 2 vitórias em 2 jogos. O São Bernardo perdeu pela primeira vez, tinha vencido na estreia e agora tomou 1-0, o gol do Guilherme Queiroz no finalzinho do jogo. Também pelo grupo B, o Operário venceu o São José por 2-0, segunda derrota do São José, e o Operário consegue vencer pela primeira vez no campeonato. Tinha perdido para o São Bernardo no jogo de estreia, então a gente tem aí um Brusque já disparando, dando passos importantes, nada definitivo ainda, mas passos sim importantes, até porque tem uma vitória fora e isso pode ser determinante lá na frente, até porque ainda tem 2 jogos fora, 2 jogos em casa, e com 6 pontos aí podendo vencer esses jogos em casa. Então o Brusque muito bem encaminhado. A gente fala, não diria nem muito bem encaminhado, mas deu passos importantes. A gente chega aí no grupo C, o Paysandu, uma vitória extraordinária com gol logo de cara do Mário Sérgio de pênalti, ainda no primeiro tempo lá na Arena da Amazônia, 1-0 para o Paysandu, vitória fundamental para quem tinha empatado em casa com o Volta Redonda na rodada de estreia. Falando em Volta Redonda, outro time que está invicto, assim como o Paysandu, assim como o Brusque, o Voltaço venceu o Botafogo por 2-1, jogando no Raulino de Oliveira. Vamos para a classificação então dos 2 quadrangulares. O Brusque é o líder, o único time 100% com 6 pontos ganhos até aqui. O segundo é o Operário e ele está na frente do São Bernardo justamente por ter vencido o São José por 2-0, e aí ele leva vantagem no saldo, tem saldo 1 contra saldo 0, saldo 1 porque perdeu na primeira rodada por 1 gol e agora vence por 2, tem essa vantagem para cima do São Bernardo. Então os 2 times que subiriam do grupo B, Brusque e Operário, São Bernardo em terceiro com o São José, 2 derrotas em 2 jogos com 0. E no grupo C, o Volta Redonda é o líder, tem vantagem para o Paysandu nos gols pró, exatamente porque venceu de 2-1, enquanto o Paysandu venceu de 1-0, lembrando que os 2 empataram por 1-1 na estreia. O Paysandu é o segundo com 4, o Botafogo aparece em terceiro com 3 pontos, venceu em casa e agora perde fora para o Volta Redonda, e o lanterna do grupo, tal qual o São José, 2 jogos e 2 vitórias, está aparecendo o Amazonas. Para São José e para Amazonas, nada perdido, tá tudo dentro da disputa, os 2 ali bem próximos ainda, dos times que sobem para a Série B nesse momento, no caso Brusque, Operário, Volta Redonda e Paysandu, seriam os 4 que nesse momento subiriam para a segunda divisão do futebol nacional na temporada de 2024. Lembrando que só o campeão, nesse momento Brusque e Volta Redonda, de cada chave, esses 2 times avançariam para cruzar os bigodes, para decidir quem leva, quem ergue o troféu da Série C versão 2023. Vamos lá, agora a tabela dos mandantes. Nessa fase aqui a gente vê que o Operário lidera com 27 pontos, o Volta Redonda é o segundo com 26, terceiro o Paysandu tem 24, quarto o Brusque 21, Brusque estava em nono, ganhando 5 posições aí com a vitória desse final de semana. Bom destacar, importante, jogos desde a primeira fase e na primeira rodada, desde a primeira rodada da primeira fase, contando todos os times, todos os 20 que participaram até aqui. É claro que a galera do top 8 vai ter essa vantagem, né, que vai jogar mais vezes em casa, somando os jogos da segunda fase. A gente tem o São José em sexto com 19, né, o São Bernardo está em quinto, já falamos, sétimo Náutico 19, oitavo Botafogo da Paraíba com 19, somou aí a vitória da primeira rodada, na sequência o Ipiranga com 18, Confiança 17, Amazonas 16, não é uma boa campanha como mandante, já contando a derrota em casa para o Paysandu, Floresta 16, assim como o CSA, o Figueirense fez 15 pontos, o Remo fez só 14, a Aparecidense 13, e os 4 piores mandantes são justamente os 4 rebaixados, Manaus, América de Natal, Altos e Pouso Alegre. Tabela dos visitantes, o Brusque na ponta com 16 pontos, já contando a vitória que teve como visitante na estreia dessa fase final contra o São José, só contando jogos
visitantes, né? Quando você atua fora dos seus domínios desde a primeira rodada da primeira fase. O Amazonas 16, Botafogo 14, Operário 12, São José 12, com 11 aparecem Volta Redonda, Confiança, Remo, São Bernardo, todas as equipes aí com 11 pontos, Volta Redonda já contando 1 ponto dessa fase final, e o São Bernardo já perdeu um jogo, né, como visitante justamente para o Brusque, gol nos últimos minutos, né, o gol marcado pelo Guilherme Queiroz. Na sequência, Aparecidense, Paysandu, que ganhou 7 posições com a vitória contra o Amazonas, simplesmente impressionante. Aí Pouso Alegre com 8, CSA 8, Náutico 8, Manaus 7, Figueirense 7, Floresta, América de Natal também 7 nas duas últimas colocações, Ipiranga e Altos, que só marcaram 5 pontos como visitante. Aqui a gente vai para os resultados dessa fase final. Na primeira rodada, o São Bernardo venceu o Operário por 2-1. Jogando fora de casa, o Brusque bateu o São José 2-1, e pelo grupo C, Paysandu e Volta Redonda empataram por 1-1. O Botafogo da Paraíba venceu o Amazonas por 2-1, isso na semana do dia 2 e dia 3 de setembro. E agora, na segunda rodada, Operário 2-0 no São José, Brusque 1-0 no São Bernardo, e pelo grupo C, o Volta Redonda fez 2-1 no Botafogo e o Paysandu ganhando fora de casa, espetacular, 1-0 para cima da equipe do Amazonas, com Mário Sérgio voltando a marcar, Super Mário garantindo os 3 pontos fundamentais para o Paysandu. Na terceira rodada, semana que vem, dias 16, 17, sábado e domingo, no grupo B a gente vai ter Brusque contra Operário, São Bernardo enfrentando o São José, e a gente ainda vai ter Amazonas contra Volta Redonda, muito provavelmente lá na Arena da Amazônia, e Paysandu contra Botafogo, o jogo na Curuzu, talvez no Mangueirão. Vamos ver qual vai ser a decisão do Paysandu, um grande clássico também entre Papão e Belo. E vamos aos principais artilheiros da Série C. Sassá, do Amazonas, dá uma pintada, é o principal goleador desde sempre, tem 14 gols. O vice-goleador é Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, aparece com 11 gols. Com 9, Eric Farias, do Ipiranga. Com 8, uma dupla do São José, Silas e Tylon. E também com 8 gols agora, Mário Sérgio, do Paysandu, e Guilherme Queiroz, do Brusque. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a segunda rodada da fase final dos dois quadrangulares semifinais. Os dois grupos, pois é, a gente começa a ter um desenho sendo traçado do que pode acontecer, com São José e Amazonas começando muito mal em cada um dos grupos, o Brusque se destacando, o único time 100%, e 3 times invictos, além do Brusque, também Paysandu e Volta Redonda, que nesse momento seriam os 2 times que subiriam do grupo C, enquanto no grupo A, na verdade não é grupo A, é grupo B, Brusque e Operário. Grupo A pela CBF é considerada aí a primeira fase, né? E aí o grupo B é o primeiro dos grupos, e depois o grupo C, que é esse grupo que tem Paysandu, tem Belo e tem Volta Redonda. Gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conversa sobre o futebol brasileiro? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de comentar. Fala aí o que você acha que vai acontecer, o seu time do coração, para quem que você tá torcendo. Deixa aí a sua energia positiva, enfim, escreva o que você quiser, fica à vontade, sua crítica, seu elogio também. Clica aqui do lado para saber mais detalhes da Gol. Então é isso, turma. Grande abraço!